A vida cristã é composta por duas partes. A primeira tem relação com a prática do cristianismo, com o exercício do amor, as obras de misericórdia, a decisão de compartilharmos o evangelho com alguém, o culto a Deus, enfim, aquela vida que é vivida para a glória do Criador, para fazer o Criador sorrir. A outra parte da vida cristã tem a ver com os bastidores da prática do cristianismo, com aquilo que você faz em secreto a fim de se fortalecer espiritualmente com o propósito de servir a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Que disciplinas são essas que precisamos praticar a fim, vamos assim dizer, de fortalecermos a musculatura do espírito? Em primeiro lugar, nós temos a oração, que é o fôlego da alma. É aquele momento em que você separa tempo para agradecer a Deus pelo que Ele é, pela sua beleza, sua formosura, sua santidade, os seus atributos incomunicáveis, como a autoexistência, a imutabilidade, a infinidade, a unicidade, bem como adorá-lo pelas suas perfeições morais, sua longanimidade, sua lealdade, sua misericórdia, os seus atributos intelectuais, como veracidade, por exemplo, como onisciência, e nós poderíamos multiplicar os exemplos. Então, a oração envolve adoração, envolve também ações de graças. Você, portanto, expressar a Ele a sua gratidão pelo que Ele fez em sua vida. Há também o elemento de intercessão, que significa você separar tempo para apresentar as demandas relacionadas à vida de pessoas que você ama, de pessoas que você conhece, de pessoas com as quais até mesmo você não tem contato, mas cujas necessidades pessoais são do seu conhecimento. E também o momento de confissão, faz parte da vida de oração, abrir o coração na presença de Deus a fim de que as faltas, os desencontros, os desacertos, as contradições sejam apresentadas a Ele com o propósito de receber o seu perdão. Então, orar é central. Não há registro na história do cristianismo de pessoas que viveram uma vida cheia do Espírito, eficaz, revelando a beleza de Cristo sem comunhão com Deus através da oração. Nós encontramos, por exemplo, o Senhor Jesus separando noites inteiras para estar na presença do Pai em oração. Ou seja, o Filho de Deus orava. Agora, em conexão a isso, e faz parte também de toda e qualquer tradição de espiritualidade verdadeira alicerçada nas Sagradas Escrituras, da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Isso é essencial. Lâmpada para os nossos pés e a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Por isso que no Salmo 1 está escrito que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, esse é um outro exercício da alma, separar tempo para uma leitura meditativa em espírito de oração das Sagradas Escrituras. O que significa você então ir para um lugar confortável da sua casa e ali, com a Bíblia aberta, deixar as Sagradas Escrituras pautarem a sua oração. De maneira que se você encontrar ali algum motivo para confessar pecado, então que você aproveite o momento para confessar o pecado. Se houver ali algum motivo de gratidão, você transformar a leitura em ações de graças. Se houver alguma revelação dos atributos de Deus, você parar a leitura para o adorar. Se houver também alguma coisa que o lembre dos dramas de seres humanos que conhecem ou não conhecem a Cristo, você também fazer uma pausa para a intercessão. Uma outra disciplina maravilhosa é a da leitura das biografias, desses grandes luminares da fé cristã. Então, recomendaria fervorosamente para você a leitura do diário de David Brainerd, a leitura das biografias de Jonathan Edwards, de Martyn Lloyd-Jones, ou de John Wesley, dos puritanos, dos reformadores. Meu Deus, é um mar de informação, de histórias lindas, tão reveladoras do que Deus pode fazer através da vida de homens e mulheres que se colocam em suas mãos.
a leitura dos clássicos do cristianismo, dessas obras que conseguiram passar pelo crivo dos séculos, como A Imitação de Cristo, o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas, A Cruz de Cristo, Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, a série de Romanos e Efésios de Martin Lloyd Jones. O que não falta é literatura que parece ter sido ditada por anjos e que tem um poder imenso de aquecer o nosso coração. Olha, eu também sugeriria ouvir música. Eu, por exemplo, meus momentos de leitura das Sagradas Escrituras, meus momentos de meditação, quando eu paro para confeccionar sermões, são banhados de música, ou música clássica, ou aquele tipo de música que eu diria que abre a porta da alma a fim de possibilitar as influências divinas. Eu acredito nisso de todo o meu coração, não tenho como mensurar o poder santificador da música na minha vida. Também poderia mencionar a participação na ceia do Senhor, você então procurar manter frequência regular nos cultos de adoração da sua igreja. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há quem viva a vida santa fora da comunhão da igreja. Perguntaram para John Stott qual é o segredo da sua vida espiritual, famoso teólogo inglês, ao que ele respondeu: eu oro, leio a Bíblia, tomo o sacramento da ceia do Senhor. Participava, portanto, dos cultos da sua igreja. E também eu sugeriria a você conversação santa. Você ter pessoas, aquelas que você poderia considerar almas gêmeas, com as quais você pode falar sobre os seus sonhos espirituais, os seus desejos, a sua fome e sede de justiça, e ter ressonância e ter retorno. Nós nos enchemos do Espírito Santo dessa forma, e por falar nele, sabe, buscar das mais diferentes formas, como por exemplo através da solitude, subir montanha, ir para a beira de uma praia, caminhar num bosque, entre árvores, ou então entrar no seu quarto e trancar a porta, a fim de ali você buscar a selagem com o Espírito Santo, o testemunho do Espírito no seu coração, sussurrando nos seus ouvidos que você é amado com amor eterno. Então, portanto, assim se vive o cristianismo. Tem, de um lado, a prática do cristianismo. Deus não nos chamou para sermos monges. Então, isso envolve o exercício da sua atividade profissional, o exercício dos dons do Espírito Santo, aquilo que você pode fazer dentro e fora da igreja. Por outro lado, tudo isso só terá eficácia, você só resistirá às tentações, às provações, os obstáculos que se interpõem no seu caminho do cumprimento da vontade de Deus, quando você tem como objetivo glorificar a Deus. É de fundamental importância. Será necessário que você se prepare espiritualmente com essa vida, vamos assim chamar, de bastidor. Como disse o Senhor Jesus no Sermão da Montanha: quando orardes, entrar no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E isso para você abrir a porta, sair para a vida mais parecido com Cristo do que nunca.